Pelo título você já viu, mandei várias perguntas no Instagram e agora eu vou responder verdade ou mentira, certo? Então vamos lá. Se eu já invisto em VT, não preciso diversificar. Verdade, não precisa diversificar porque VT já seria a diversificação máxima com mais de 9.500 empresas. Qualquer coisa, qualquer investimento ou ação individual ou outro ETF que você adicione, você não está diversificando, você estará concentrando ainda mais porque você estará investindo de novo nas mesmas empresas que já estão em VT. Então, verdade sim. Bolsa Americana está barata. Mentira, tá? Não é que ela está barata necessariamente. Na realidade, quando a gente observa o PL dela, né, o múltiplo de preço sobre lucro da bolsa está em aproximadamente 20, um pouco abaixo disso, o que em nenhuma geografia ou em nenhum país isso daí é considerado barato, tá? Na realidade, está numa precificação adequada, considerando o baixo risco de maneira geral do mercado americano e a excelente qualidade das empresas que estão lá. Mas não significa que você não possa investir em ações baratas dentro dos Estados Unidos. Basta você selecionar fundos que não compram o mercado americano todo, mas sim vão filtrar alguns tipos de empresas mais baratas. IPCA 2045 apenas, ou seja, investir apenas em IPCA 2045 em tesouro, é algo seguro para a aposentadoria? Mentira, né? Não é seguro você ter na sua aposentadoria apenas títulos de um único país, renda fixa de apenas um único país em apenas uma única moeda. Embora o IPCA 2045 lhe garanta uma boa taxa de rentabilidade, você vai pagar imposto inclusive sobre a inflação, porque você não sabe qual vai ser o IPCA e também você não sabe se o IPCA vai de fato refletir a inflação no futuro e se não vai haver algum tipo de outro descontrole inflacionário no Brasil ou de qualquer outro tipo, tá? Lembrando que já existiram países sim que deram calote na sua própria moeda. Não estou dizendo que isso vai acontecer com o Brasil, eu particularmente acho que não vai, mas você não precisa investir somente em um país porque é um risco que não compensa. Dólar caro é aquele que você não tem, verdade, né? O dólar, na realidade, ele pode sim de fato estar caro, mas na realidade nada justifica você não diversificar em outras moedas. Na realidade, essa daqui é uma frase mais metafórica para dizer que você precisa investir em outras moedas. Investimento em ETFs supera, ou seja, investimento em fundos amplos e passivos, supera o stock pick no longo prazo? Na média sim, com certeza, tá? Porque a imensa maioria das empresas performa muito mal. Então, se você faz stock picking, seleciona ações individuais, você tem uma probabilidade bem maior de selecionar empresas que vão ficar abaixo da média. Todo mundo acha e todo mundo vende a ideia de que você pode individualmente saber quais são aquelas melhores empresas. Isso é uma mentira, tá? Não tem absolutamente nada que diga isso. Na realidade, todos os estudos eles indicam exatamente o contrário, que quando os investidores tentam fazer seleções e timing de mercado em ações individuais, eles se dão muito mal. Então você precisa considerar essa realidade. Preço importa? Sim, com certeza preço importa, tá? Porque o preço ele vai determinar a expectativa de retorno futuro. Não significa que você saiba qual é o melhor preço. O fato de eu saber que pagar mais barato numa ação vai fazer eu ter uma rentabilidade maior esperada, não significa que eu saiba se o preço atual é melhor do que o preço que estará amanhã, porque eu não sei o futuro. Então o ideal é sempre investir de maneira recorrente. Se eu investir em mercados emergentes, eu terei o meu patrimônio protegido quando ocorrer uma desvalorização do dólar frente ao real? Sim, aqui nesse gráfico você observa o desempenho em reais de países emergentes. E você observa o quê? Que naquele período dos anos 2000, que foi um período de forte desvalorização do real uma forte desvalorização do dólar frente ao real, né, que caiu de 13,5 para praticamente 1,60, uma queda de mais de 50%, a gente teve uma valorização em reais dos mercados emergentes ali na ordem de 200 a 300%, dependendo do período que você pega. Então sim, com certeza protege. Bolsa brasileira está barata. Pelo múltiplo de PL, pelo preço, né, você observa que sim. Na realidade, vários outros países também podem estar bem baratos. A própria Rússia estava bem barata antes da guerra. Na realidade, o PL ele indica risco, né? Ele indica risco e crescimento. Então, se o crescimento é menor esperado ou se o risco é maior, o PL ele vai cair. É isso que está acontecendo com o Brasil, tanto em termos fiscais, né, internos, como também em termos de custo de oportunidade. Quando as taxas americanas subiram, o capital global foi para os Estados Unidos e, consequentemente, secou, entre aspas, né, o capital nos outros países com as bolsas caindo. Basta comprar boas empresas e ir pescar. Baita mentira, né? Dependendo do tipo de empresa que você compra e do prazo que você quer. Sempre utilizam aqueles exemplos, você poderia ter comprado Apple quando ela entrou na bolsa e hoje você seria um multimilionário. Sim, ou talvez você tivesse vendido quando você tivesse um lucro de 100%, o que a imensa maioria dos investidores faz, tá? Então ficar segurando uma empresa indefinidamente e esperar ela crescer ao infinito, na realidade é uma receita de maneira geral do fracasso, tá? Porque a imensa maioria das empresas performa muito mal, a não ser que você faça isso com todas as empresas, que você pode fazer através de um ETF amplo e passivo. Investir é
mais simples do que parece. Muito verdade, né? Investir é muito mais simples do que parece. Eu poderia falar 2, 3 fundos para você, como por exemplo o WRLD11 no Brasil, que é o VT. Você já teria um desempenho que supera 90% de todas as pessoas que estão vendo esse vídeo aqui e todos os gestores de fundos profissionais. O fato é que ninguém quer fazer isso, né? Todo mundo se acha muito especial e é importante dizer que não é porque você vai ter a média que isso vai ser um resultado ruim necessariamente, certo? Mas não é fácil, né? Porque se fosse fácil, todo mundo teria uma excelente rentabilidade, o que não é verdade. Investir em VT mais investir em Tesouro IPCA e aplicar a regra dos 4%, portanto, quando tiver aposentado, retirar 4% do capital acumulado ao ano e ser feliz, sim, é uma boa alternativa. Na realidade, você simplificou, né, o que seria uma carteira de aposentadoria em qualquer país, uma carteira de ações globais e uma carteira de renda fixa local e depois aplicar uma taxa de retirada segura, que nesse caso é 4%. É uma boa estratégia sim, obviamente você tem que saber quanto ter em renda fixa e quanto ter em renda variável ao longo do tempo, né, e também eventualmente adaptar essa taxa de retirada em situações de crise pode ser importante para você conseguir perpetuar aí o seu patrimônio e você poder viver de renda com mais tranquilidade em qualquer país. É melhor 13,25% ao ano em reais, ou seja, ter aqui um rendimento que rende o CDI, ou é melhor 5% ao ano em dólar, que é basicamente a taxa de juros americana. Melhor para quê, né? Se você vai gastar em reais, é melhor você ter em real. Se você vai gastar em dólar, é melhor ter em dólar. E na realidade, né, obviamente, a taxa real acima da inflação no Brasil está maior, porque hoje a gente tem uma inflação de 3, 4%, então a taxa real aqui no Brasil está em 10%, tá? E a taxa do dólar está ali aproximadamente 1% acima da inflação, porque a inflação americana está em aproximadamente 4%, portanto, você vai ter ali uma taxa real de 1% que é menor do que a taxa real brasileira. Só que a gente não sabe o futuro, né? Claramente, quando a gente pega o histórico de taxas americanas, 5% é muito alto, e quando a gente pega o histórico de taxas brasileiras, 13,25% é alto, mas não é tão alto assim quando a gente considera o nosso histórico, tá? E, na realidade, não se trata de uma questão de rentabilidade, né? Se trata de uma questão de aposta na força das moedas, porque não adianta nada você ter 13,25% ao ano de rentabilidade em reais se o real se deprecia frente a todas as outras moedas por alguma situação interna. Então seria melhor você ter uma outra moeda que não rende nada, mas que vai se apreciar frente ao real. Portanto, em reais você poderia ter uma rentabilidade maior investindo em outras moedas, tá? Então, na realidade depende do seu objetivo, tá? Muito claramente. Vale a pena fazer o seu curso? Na realidade eu convido você a acessar o link aqui e você entrar no meu Instagram, tem lá um pontinho ali de depoimentos, né? Um destaque de depoimentos para você ler todos os depoimentos do curso Investimentos Globais, que é o curso mais completo sobre investimentos passivos, sobre investimentos globais e sobre estruturação concreta de carteiras de aposentadoria para que você possa se aposentar com muita tranquilidade e segurança. Entender ciclos de mercado nos possibilita investir melhor. Verdade e mentira, mas essa daqui eu vou dizer de maneira geral que é verdade, tá? Não é questão de entender ciclos de mercado para fazer timing, é entender ciclos de mercado para entender que é impossível você investir ou desinvestir observando esses ciclos, fazendo timing. Justamente a compreensão do mercado mostra para você que é muito difícil, né, você fazer timing ou qualquer tipo de investimento mais ativo. Então, sim, eu diria que ter maior conhecimento, né, entender ciclos de mercado, com certeza ajuda você a investir melhor. Comprar dólar em espécie é uma forma de diversificar. Sim, você pode comprar, por exemplo, celulares antigos dos anos 90 para vender como relíquia, é uma forma de diversificar. Não significa que vai ser a melhor forma, tá? Na realidade, é uma boa forma de você perder dinheiro para a inflação, porque ter nota faz com que você pague o câmbio turismo, faz com que você pague um spread gigantesco cambial e faz com que você também perca para a inflação, porque você não vai ter rendimento nenhum em cima desse dinheiro. Mas respondendo a pergunta, sim, é uma forma de diversificar. Diversificar por si só não é bom, tá? Você tem que diversificar em ativos que vão gerar retorno para você. No longo prazo, ou seja, em 7 anos ou mais, uma LCA, que é sempre renovada, né, ao final de cada 7 anos, e boas ações de dividendos rendem quase igual. Mentira, tá? Assim, você tá generalizando algo que não é verdade, né? Você tá comparando crédito privado com ações. De maneira geral, sempre, tá? A renda variável, as ações têm uma expectativa maior do que a renda fixa por definição, porque primeiro, quando você tem qualquer modelo de negócio, primeiro você paga o credor, você paga a dívida e depois você vai entregar o resultado para o acionista, para aquele que tem o patrimônio líquido, né? Então, a expectativa de quem tem um patrimônio é maior porque o risco é maior. Não necessariamente isso vai acontecer, tá? É possível que quem tem renda fixa tenha um desempenho melhor porque a empresa pode quebrar, mas este credor ele recebeu o dinheiro. Então você não pode generalizar nesse sentido, na realidade é o contrário. Quem tem ações, de maneira geral, tem uma expectativa maior. 230
reais é um bom preço teto para o fundo IVVB11, que na realidade é o S&P 500, através do Brasil, é um fundo brasileiro que vai nos Estados Unidos e investe nas 500 maiores empresas americanas, o IVVB11. Ele pergunta se R$230 é um bom preço teto. Isso não existe, tá? Porque preço teto, teoricamente, é um conceito que você aplica a ações quando você faz um valuation, quando você faz um cálculo para determinar qual é o preço justo que você acha daquele ativo, e daí você aplica um preço teto para uma determinada ação. Mas um fundo de investimento, ele recicla as ações que entram e saem em todos os momentos, e portanto você tem na média, né, algo que não tem um preço teto, porque não tem um valor justo específico de um conjunto de ações. Você tem simplesmente um fundo que vai investir na média do mercado, um fundo que vai investir naquilo que é o consenso geral dos analistas sobre o preço justo de cada uma daquelas empresas. Então não existe preço teto de ETFs. Preciso preencher o carnê-leão independente do valor dos dividendos? Com a lei atual, talvez mudem isso, mas com a lei atual sim, tá? Porque embora você tenha que preencher o carnê-leão, talvez você não tenha que pagar nada de imposto. O carnê-leão é um programa para calcular imposto. Se você não tem que pagar o imposto, você nem precisaria preencher, mas você pode preencher para transportar para o ano seguinte ali todos os dividendos que você recebeu. Dentro do carnê-leão entra tudo que você recebeu, dividendos de ações do exterior ou de ETFs no exterior, uma renda autônoma que você tenha, um aluguel, tudo isso daí vai entrar dentro ali do seu carnê-leão e você vai pagar o imposto proporcional de acordo com a tabela progressiva do imposto de renda. Isso aí tudo eu explico bem melhor no curso Investimentos Globais. Uma carteira mista com ETFs e ações é melhor do que uma carteira somente de ETFs. É mentira, tá? Por quê? Porque na média, quando você acrescenta ações individuais a uma carteira que já tem ETFs, você está concentrando em alguns tipos de empresas específicas que na média você tende a ter uma performance pior do que a própria média, porque conforme eu tinha explicado, saber quais são as empresas, as melhores empresas antecipadamente é impossível você fazer isso com consistência, tá? Então não é que seja melhor, você vai concentrar bastante o seu risco sem aumentar a expectativa de retorno. As pessoas acham que só por aumentar risco você aumenta retorno, não é verdade. Você tem que aumentar os riscos compensados, tá? Isso daí você faz com ETFs e não com ações. Economia de dinheiro pode virar doença, ou seja, a pessoa ser muito mão de vaca ali. Sim, com certeza. Eu no passado eu fazia isso bastante, né? Enfim, quando eu estava durante o meu período de intercâmbio, que eu fiquei um ano na Alemanha, eu era realmente muito mão de vaca, né? Tipo assim, economizava muitas coisas ao extremo, assim. E hoje em dia eu vejo que não é muito mais necessário, principalmente até com questões de qualidade de vida, né? Assim, quando a gente passa trabalhando em casa ou até trabalhando fora de casa, você não pode, ou não faz muito sentido, né? Economizar com o cafezinho, né? Que nem, enfim... A gente observa muitas pessoas achando que economizar R$2, R$3 por dia isso daí vai fazer diferença. Não vai, é muito mais importante você comprar um bom equipamento de trabalho, ter um conforto na sua vida para você trabalhar, ganhar mais, né? E você poder gerar a quantidade de dinheiro que você queira para viver uma vida confortável. É mais fácil ganhar dinheiro do que você viver aquela vida sofrida ali, economizando R$2, R$3, R$4 por dia em coisas que na realidade são banais. A Nomad é a melhor corretora para investimento no exterior. Do meu ponto de vista é mentira, tá? Eu particularmente não tive uma experiência muito boa com a Nomad, mas é uma boa corretora básica, né, para você fazer as operações básicas. Eu particularmente preferia uma corretora mais ampla. Eu particularmente utilizo a Interactive Brokers. Eu não tenho link patrocinado, link afiliado da Interactive Brokers, é apenas a minha recomendação, porque é a corretora mais ampla que eu conheço, que atende brasileiros, que atende pessoas de vários outros países também, e é uma corretora muito boa, tá? Então eu particularmente recomendo. Sacar apenas o que render mensalmente. Existe algum ETF para isso, ou seja, algum ETF para investir e apenas retirar aquilo que rendeu mensalmente? Existem os fundos de renda fixa, que basicamente tendem a ficar de maneira linear com a cota e vão entregar para você ali o juro, né, através do dividendo, muito parecido com o que acontece em fundos imobiliários com o Brasil de papel, de crédito. Eles tendem a ficar com a cota constante, né, não vão, mas eles tendem a ficar com a cota constante e pagar para você os rendimentos, os juros, tá? Não significa que você vai ter uma boa rentabilidade, porque naquele juro geralmente já está embutida a inflação. Com ETFs de ações, ou seja, com ações, isso não existe, tá? De maneira geral, eu sou bem cético em relação a só retirar rendimentos, porque isso não importa, né? O que importa é você ter um ativo que vai crescer acima da inflação com consistência, tá? E aí, independente do rendimento que gere para você fazer retiradas do total daquele capital, seja através de vendas, seja através de dividendos. Acertar as duas ações que mais vão valorizar em 8 anos, ou seja, acertar poucas ações que vão se valorizar, é mais fácil do que cravar as
campeãs das próximas 2 Copas. Eu acho que é mentira, né? Porque é muito mais difícil você acertar 2 empresas, existem mais de 11 mil com liquidez, do que você acertar as campeãs das próximas 2 Copas. E a gente sabe que vão ter 48 equipes, então é bem mais fácil você acertar uma seleção de Copa do Mundo do que ações, né? Porque tem muito mais ação do que seleção de Copa do Mundo, né? Então, uma mentira. Pergunta, apenas o VT, ou seja, investir apenas no Fundo Global VT ainda vale, mesmo com a nova taxação que estão falando? Eu fiz outros vídeos aqui no canal. Na prática, não vai fazer muita diferença, tá? A alíquota efetiva, embora possa aumentar um pouco com a nova taxação, dependendo da quantidade de tempo que você ficou investindo, pode aumentar um pouco. Não necessariamente vai ser um retorno pior, porque talvez você tenha uma taxa de juro composto, uma taxa de rendimento composto ao longo do tempo maior do que você teria se você investisse a partir do Brasil, como o WRL, por exemplo. Então, embora você pague um imposto proporcionalmente maior, talvez você tenha uma rentabilidade líquida para você em termos absolutos, em termos de dinheiro, maior, tá? Essa tabela, inclusive, eu mostro dentro do curso Investimentos Globais. Eu fiz uma live específica sobre isso, comparando todos os tipos de estruturas de investimento que você pode ter nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em BDRs, etc. Eu comparei lá. Então, na prática, pessoal, não mudou muita coisa, tá? Na prática, o imposto é praticamente o mesmo agora, dentro e fora do Brasil. Serei realmente rico quanto menos precisar ser feliz, caso contrário nunca será o bastante. De fato, né, assim, quanto menos a pessoa precisa para ser feliz, para ficar tranquila com a família dela, de fato mais feliz ela vai ser, né, porque as expectativas são inversamente proporcionais à nossa felicidade, né, quanto mais a gente espera, quanto mais a gente quer, mais frustrado a gente vai ficar, porque é mais difícil de se obter o impossível, né. Então, concordo sim com essa frase, né. Outra, Bitcoin é pirâmide. Não é pirâmide, né? Pirâmide nada mais é do que algo que promete uma rentabilidade fixa. Bitcoin não faz isso e depende de pessoas entrando no sistema para que gere o retorno para os que estavam antes. Bitcoin não é isso, né? Bitcoin é pura, na prática, especulação, né? Tem um ativo que é como se fosse uma commodity, uma moeda, enfim, e que o preço dele varia conforme a demanda e a oferta. Não depende, né, de novas pessoas entrando e não depende também de valores fixos de rentabilidade, até porque ele varia bastante, inclusive, para baixo. É simplesmente uma questão de especulação normal como qualquer outro ativo. Vai abrir vagas do curso Investimentos Globais essa semana? Sim, com certeza. Agora, quinta-feira, dia 14, no evento Mundo no Seu Bolso, que vai acontecer agora. Você pode se inscrever no link da bio aqui. Serão abertas as vagas do curso Investimentos Globais. Então, não perde a oportunidade, clica aqui e se inscreve. Tudo em renda fixa. Depois, alocar a renda da renda fixa em VT, ou seja, em ações. É verdade que sempre terei saldo patrimonial positivo? Não é verdade por 2 motivos. Primeiro, porque parte você vai alocar em ações que pode cair. Segundo, porque mesmo a renda fixa que você investe, eu não sei qual é a renda fixa que você investe, esta renda fixa, se não for pós-fixada, ela pode cair, porque por marcação ao mercado, a renda fixa pode ter variação negativa. Mesmo se ao longo do tempo você esperar, você pode ter um retorno positivo. Mas respondendo a pergunta, o saldo patrimonial não vai estar sempre positivo, ele pode cair com certeza, tá? Automóvel próprio é igual a suicídio financeiro? Não é verdade, tá? Assim, basta você comprar um automóvel barato. É que todo mundo acha que carro necessariamente você tem que comprar o do aumento, que você tem que pagar 100, 200 mil reais. Isso não é verdade. Basta você ver quanto você ganha e você comprar um realmente muito barato perto do que você ganha. Ah, Otávio, não tem carro barato o suficiente? Tem sim carro barato o suficiente, é você que não pesquisou o suficiente, tá? Então, não é verdade, tá? Basta você conseguir apertar o consumo que você quer dentro do seu orçamento. Então estas são as perguntas que eu gostaria de trazer para você. Não esquece de se inscrever no link da bio para o nosso evento Mundo no Seu Bolso agora nos próximos dias. Então não perde a oportunidade, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!